Olá, a Renascença continua a viagem pelo país e desta vez traz o ciclo de debates A Voz das Cidades ao ponto mais a sul dos debates que está a organizar. O calor não deixa enganar, a presença de turistas também não, e estamos em Faro. Vamos ouvir dois dos candidatos à Câmara Municipal de Faro. Trouxemos para uma das mesas do restaurante Tertúlia Algarvia. Desde já agradecemos a disponibilidade do espaço e também a simpatia com que nos receberam. E à mesa temos Cristóvão Norte, candidato da coligação Faro Capital de Confiança, que junta PSD, CDS, Iniciativa Liberal, PAN e MPT, e António Pina, candidato pelo Partido Socialista. A Renascença convidou também para este debate Pedro Pinto, candidato pelo Chega, que não conseguiu estar presente. Sejam muito bem-vindos. Começamos por si, Cristóvão Norte. Nos últimos 16 anos, a Câmara de Faro foi liderada pelo PSD. São muitas as queixas, algumas queixas sobre o desinvestimento em infraestruturas, algumas falhas, nomeadamente a piscina municipal que está fechada, tem uma previsão de pelo menos 1 ano e meio para a reabertura. Por onde é que quer começar? Por investir em calçadas, pavimentos ou em edifícios camarários? Bom, muito obrigado em primeiro lugar pelo convite, cumprimentá-la e cumprimentar o António Miguel Pina e assinalar o seguinte: é um facto que há matérias que carecem de forma exigente, rápida, urgente de intervenção do município. E nós formulamos isso num conceito claro. Nós designamos Faro com brio. Faro com brio na reparação das calçadas, Faro com brio na remoção de viaturas abandonadas que se acumulam na via pública, Faro com brio na frequência da limpeza e na garantia que em todos esses domínios que são essenciais para os cidadãos, são essenciais do ponto de vista do serviço público que o município oferece, há ganhos claros, ganhos que se manifestam no primeiro ano de mandato. E por isso vamos constituir brigadas especializadas para proceder a essas melhorias. Nós ouvimos os cidadãos, reconhecemos que há um descontentamento em relação a essa matéria e, por via disso, nós vamos agir. Eu não sou Presidente de Câmara, não tenho nenhum cargo de natureza executiva. O que foi bem feito ao longo dos últimos 16 anos não é da minha responsabilidade. O que foi mal feito também não é da minha responsabilidade. E, portanto, o que eu posso dizer é aquilo que quero fazer de forma clara e concreta para os farenses. Primeiro, Faro com brio para melhorar o espaço público, para garantir que todos saiam de casa com um sorriso e que o espaço esteja ordenado, tratado, as coisas arrumadas com rigor e firmeza. Depois, infraestruturas nucleares. Infraestruturas nucleares para garantir a igualdade de oportunidades. Como é que se garante essa igualdade de oportunidades? Desde logo, com habitação. Habitação acessível. Duas coisas: habitação social e habitação a custos controlados. Nós já vamos falar de habitação. Deixe-me só aqui questionar também a António Pina. Esteve 12 anos na liderança da Câmara Municipal do Olhão. Agora quer vir para Faro. O que é que parecia urgente mudar em Faro? Muito boa tarde à Filipa, muito boa tarde ao Cristóvão Norte, a quem nos está a ouvir e a ver. Eu, ainda antes de responder à sua pergunta, gostava de salientar o facto de ausência do candidato do Partido Chega. O Partido Chega, que nas últimas eleições teve uma votação expressiva, mas é preciso denunciar esta ausência sistemática ao debate do Pedro Pinto. Isso só revela a consideração que ele tem pelos farenses, só revela também o facto de ele não ter nada para dizer aos farenses, por isso foge aos debates. E isso é preciso denunciar. Os farenses não podem continuar a votar neste partido ou neste candidato Pedro Pinto, que nada tem a ver com os farenses, que foge ao debate, que foge à apresentação das suas propostas, que se refugia atrás do seu líder, considerando que isso é suficiente para granjear a confiança dos farenses. Respondendo agora à sua pergunta, de facto é interessante também a forma como o candidato, o Dr. Cristóvão Norte, foge completamente das suas responsabilidades. É hoje Presidente da Assembleia nos últimos 4 anos, teve essa obrigação de fazer melhor, de exigir junto do Executivo, ao qual aprovou vários orçamentos. É também verdade que o candidato Cristóvão Norte, nos últimos 16 anos, não são só 12, 16 anos, teve responsabilidades políticas no partido que sustenta a atual liderança camarária
e quer passar tábua rasa, esfregando as mãos, como se nada tivesse que ver com a atual situação da falta de brio desta cidade. Esta é também uma das causas que nos leva a candidatar e a colocá-las como uma das prioridades, a manutenção do espaço público, o cuidar da cidade, o cuidar da nossa vila e das nossas aldeias. É preciso investir em muito mais funcionários, seja de forma direta ou externalizando, na limpeza, na manutenção das calçadas, na manutenção do arvoredo e dos espaços públicos, mas fruto da experiência que tenho, consideramos que a forma melhor, mais eficaz, especialmente nas juntas mais distantes do centro urbano, é passar essas competências às juntas de freguesia e aos nossos candidatos. Por isso é que temos também pessoas com esse perfil nas juntas, com capacidade de executar. Mas de que forma é que se dá esta mudança de Olhão para Faro? Parece-lhe que Faro foi esquecido nos últimos anos, ou porquê ter agora, depois de ter estado 12 anos em Olhão, ter vindo para Faro? Porque fui desafiado por muitos farenses, desafiado por pessoas das várias classes sociais, das várias classes profissionais, pessoas do partido, mas a grande maioria fora do partido. Há um sentimento generalizado de que este concelho, nos últimos 12 anos, estagnou. Os outros concelhos em sua volta cresceram e cresceram significativamente. E fruto da avaliação que certamente muitos desses farenses fazem do desempenho que tive, consideraram que teria as condições, teria a capacidade, o saber fazer para dar este novo impulso. É esta que é a capital do Algarve e que tem que ter essa capacidade e ousadia de liderar um processo de transformação da nossa região. Um processo até de maior exigência perante o Governo Central, de maior investimento, mas também de transformação do modelo económico da região. Olhamos para o setor da habitação, a crise é nacional, mas também no Algarve há problemas. De acordo com últimos dados publicados pelo Idealista, no mês de agosto o preço das casas aumentou cerca de 11% no distrito de Faro. Cristóvão Norte, há pouco já começava a introduzir o tema. Como é que pretende resolver as dificuldades no acesso à habitação aqui em Faro? Bom, nós temos um programa muito claro, muito focado nesse domínio. Esse programa estabelece, desde logo, a realização de 500 casas. 500 casas para habitação social no modelo de renda acessível, por um lado, e, por outro lado, através de custos controlados, permitindo estas últimas à classe média que possa adquirir a sua própria casa e as primeiras, àqueles que têm baixos rendimentos e que não conseguem correr nem ao mercado de arrendamento, muito menos à aquisição de casa própria, possam ter casa em condições. Sem habitação acessível não há igualdade de oportunidades, não há comunidade, não há projetos de vida. E, portanto, há dois loteamentos que permitem a realização dessas 500 casas, designadamente braciais Toi e ainda cedências de loteamentos em zonas de expansão urbana, designadamente na Lejana e no Val do Amoreira, que garante a realização deste programa de forma estruturada, clara e sem reserva de qualquer natureza. O meu adversário já teve a ocasião de dizer, desde logo, que sabia fazer e que se arrogava à circunstância de, em Olhão, o ter demonstrado. Bom, eu queria dizer duas coisas. A primeira é que a razão próxima não é um chamamento, muito menos uma vocação. A razão é porque o António Miguel Pina, de acordo com a lei, não podia fazer mais nenhum mandato em Olhão. Porque se, porventura, sendo ele olhanense, se pudesse eternizar em Olhão, com certeza ele falo-ia, aliás, como é desejo dos presidentes de Câmara que cumprem. E a limitação de mandatos serve exatamente para isso, para fazer com que as pessoas deixem as câmaras municipais, seja essa Câmara ou seja a Câmara do lado. Mas eu quero dizer mais. Como é que alguém pode dizer que sabe fazer, aliás, os cartazes do António Miguel Pina ilustram isso, quando em Olhão, falando de habitação, que considera o mais gritante dos problemas, em 12 anos fez 54 casas de custo controlado, e agora eu sei isto, zero casas de habitação social. Zero. Não me está a falhar nenhum número. E, portanto, se nós dividirmos 54 por 12, qualquer aritmética simples produz esse número. Se isso é saber fazer, eu agradeço, mas eu não quero que façam isso à minha cidade, ao meu concelho de Faro. E, portanto, não prometo 1000 casas, prometo 500. Sei onde as vou fazer, sei como é que elas fazem e sei mais, ao contrário do que o António Miguel Pina tem dito, como é que elas fazem, recorrendo aos fundos públicos, por um lado, porque as casas... Já tem calculado o investimento? Tenho calculado o investimento que se cifra em perto de 25 milhões de euros. A Câmara Municipal de Faro, como eu reconheço, tem coisas
Mas as coisas boas que tem também não fui eu que fiz, foi o Sr. Presidente de Câmara. E uma das coisas que o Sr. Presidente de Câmara fez exemplarmente, e o António Miguel Pina não se pode, desafortunadamente, gabar do mesmo, foi a consolidação financeira. O endividamento está intacto. E, portanto, tem um endividamento de 46 milhões, e se esse é o problema gritante, é aí que vamos pôr o dinheiro. Mas mais, que é isto que é curioso, e que me leva a dizer o seguinte, talvez por desconhecimento, noutra ocasião, o António Miguel Pina tenha afirmado que era impossível fazer por causa do endividamento municipal. Mas esqueceu-se uma pequena linha na legislação que foi produzida e nas decisões mais recentes do Governo. É que, lastimavelmente para ele, o endividamento municipal, o investimento na habitação, não conta para a contabilização. É uma triste notícia, infelizmente, para essa candidatura. António Pina em Faro, o que é que pretende fazer pela habitação? Antes de mais, é preciso esclarecer um conjunto de coisas. Começando por esta última, o Dr. Cristóvão nem sequer foi ler em concreto a lei. Alguém lhe soprou o ouvido. E porquê é que sei isso? Porque também já falhei, porque também já tentei dessa maneira. Não foi a única vez que falhei. E não dá como o Sr. Dr. Cristóvão diz, porque a única isenção que está prevista no âmbito da lei do orçamento, que excepciona dois tipos de... Tem que ler outra vez, que não é essa a lei que está a falar. Posso continuar? Sim, continua. São as casas ligadas à habitação primeiro direito ou PRR. E neste momento nenhuma, nem outra linha estão disponíveis. Portanto, não é possível fazer casas para venda a custos controlados com as limitações previstas na Lei das Finanças Locais. Depois também esclarecer que este drama da habitação tem sido, nos últimos 4 anos e nestes últimos mandatos em diversos municípios, o seu foco. E em Olhão estão a ser, entre construídas e a serem construídas, são 426. Portanto, mais uma vez, o Dr. Cristóvão, para além de saber pouco de Faro, também sabe pouco sobre Olhão e tenta sempre centrar esta discussão num tema que desconhece. Aliás, os farenses sabem avaliar aquilo que aconteceu de transformação no Conselho Vizinho. Esclarecendo também o tema do porquê é que sou candidato a Faro. Ao contrário do Dr. Cristóvão, que foi candidato à Assembleia da República nas últimas eleições, portanto, há 3 meses, comprometeu-se com os algarvios e, ao menos de um mês das eleições, afinal, desistiu desse compromisso com os algarvios e veio ser candidato a Faro. Todos sabemos que ainda há 6, 9 meses, em entrevistas a outras rádios, o Dr. Cristóvão disse que jamais seria candidato. Também todos sabemos que o Dr. Cristóvão não queria ser candidato. Foi empurrado, não teve outra hipótese, porque o que queria é que outras pessoas fossem candidatas. Mas correu-lhe mal e teve ele que assumir essa responsabilidade a muito custo. Não tinha nenhuma vontade, nenhuma vocação, porque a vocação que todos reconhecem ao Dr. Cristóvão Norte é querer ser deputado da Assembleia. Aliás, é aquilo que tem sido nos últimos 12 anos. A habitação é um drama nacional, é de facto um drama europeu e está ainda a ser muito pouco tratado, seja pela Comunidade Europeia, seja pelo Estado, pelo nosso Governo. Aliás, por muita pena minha, os 1.300 milhões anunciados não são ao fundo perdido, são apenas para que os municípios possam endividar a uma taxa mais acessível do bem. E é por isso que, não sendo alterado as circunstâncias quer da Lei das Finanças Locais e quer do financiamento do Estado, não é possível as autarquias fazerem em grande quantidade habitação acessível ou habitação social, como o Dr. Cristóvão Norte quer fazer. É também errado dizer que a capacidade de endividamento do município de Faro são 45 milhões. Porque se o Dr. Cristóvão Norte, o atual presidente da Assembleia do município de Faro, fosse consultar qual é a capacidade de endividamento que resulta do último exercício, são apenas de 7 milhões e meio. Portanto, não dá. E também é preciso o Dr. Cristóvão revisitar as contas que faz, porque 500 casas não custam 25 milhões de euros. Quanto 500 casas custam muito mais. 100 casas custam ele 15 milhões de euros. 200 casas, 30 milhões de euros. Portanto, estas 500 casas são superior a 50 ou 60 milhões de euros e a Câmara não tem essa capacidade. É por isso que defendemos que, perante as circunstâncias que temos hoje, não é o que gostaríamos, não é o desejável, porque o desejável é o Estado
ou as autarquias terem a capacidade de ter um parque público de arrendamento, mas o possível é colocar no mercado de habitação a custos controlados. Aliás, a experiência que tenho prova que conseguimos fazer este tipo de habitações tendo como base um T2 a 155 mil euros e um T3 a 185 mil euros. E estamos já a trabalhar para alterar o loteamento dos braciais e, em seguida, do Destoio. Só nos braciais é possível fazer 600 casas. E muito em breve apresentaremos esse programa aos farenses. Porque não basta falar de cor, é preciso conhecer os números e é preciso demonstrar como é que se faz. Não bastam palavras. Cristóvão Norte, preciso admite, sim, já responde, pedi que fosse breve, admite rever o regulamento do alojamento local? Deixe-me assinalar, é verdade que eu falo de cor. Falo de cor porque conheço os números, conheço Faro, conheço todos os seus recantos, praças, lugares e conheço as pessoas. O António Miguel Pina não pode falar de cor como eu falo. E às vezes até tem dificuldade com o nome de uma terra ou de outra, como já em mais do que um episódio isso ficou manifestamente público. Mas eu, coisas que não faço, é guetos. E fazer 600 casas nos braciais significa que não se torna um bairro autónomo. Significa a guetização sem o enquadramento urbano, verdes, autonomia de bairros, sustentabilidade, estigmatizando as pessoas, coisas que nós não desejamos. Depois as contas, manifestamente, estão mais uma vez erradas. Aliás, infelizmente, o António Miguel Pina, já por várias ocasiões, mostrou que a matemática não é o seu forte. Então deixe-me apresentar a minha matemática, que eu creio mais cuidada, porque o António Miguel Pina disse que faria 1000 casas, mas já veio dizer, no outro debate, disse que não faria habitação social. Agora diz que não faz custos controlados. Eu até gostava de saber como é que se fazem 1000 casas. Nós só fazemos 500, mas vamos mesmo fazer. Então equivocou-se, nós ouvimos ambos e eu não vou... Diz que só é possível fazer habitação a custos controlados para venda. Permita. Portanto, 500 casas, 200 dessas 500 casas são habitação social colocada à renda acessível. E isso sim prefaz o valor que eu referi, que está completamente dentro do endividamento municipal, mas que ainda assim não é contabilizado para esse endividamento de acordo com as regras vigentes. As 300 casas, isso sim, essas para a classe média que não consegue adquirir casa própria, são para aquisição a custos controlados. E, portanto, não representam qualquer custo. Agora que e, portanto, a ideia... era para venda e agora disse para a classe média. A ideia... Então são para a classe média. São para a classe média. As 300 são a custos controlados para a classe média, aqueles que não conseguem por si só no mercado adquirir e, portanto, precisam de um regime de custos controlados para proceder à aquisição, e as outras 200 são para aqueles que nem conseguem adquirir, nem conseguem sequer arrendar, porque têm rendimentos extraordinariamente baixos, pessoas que têm, por exemplo, o salário mínimo. E, portanto, desta combinação, há um custo de 25 milhões de euros, que corresponde às 200 habitações sociais em regime de renda acessível, e nenhum custo, porque são casas a custos controlados que são vendidas e, por isso, não têm qualquer impacto financeiro na autarquia, nem conta, obviamente, para o endividamento. Há toda a sustentabilidade, toda a clareza, e isso será feito de forma muito concreta, credível, e, mais uma vez, reitero, o António Miguel Pina disse uma coisa aqui que eu admito que está certíssima. É que ele falhou, e ele próprio já usou a palavra falhar no plural. Eu acho que o plural vai-se alargando cada vez mais, que vamos conhecendo a situação trágica do município que ele geriu nos últimos 12 anos. Mas, ainda assim, devo dizer, como é que alguém que fez 54 casas em 12 anos e diz que este é o mais gritante dos problemas, promete agora fazer 1000? E a minha questão sobre o alojamento local, admite rever o regulamento? Neste momento está um regulamento a ser preparado e um regulamento que está de acordo com a legislação em vigor. Onde houver zonas em que haja excesso de alojamento local, podem-se estabelecer zonas de contenção para garantir a utilidade desses espaços e que não haja nenhum conflito de natureza habitacional. Agora, devo dizer, por uma questão de princípio, o alojamento local foi extraordinariamente relevante para reestruturar áreas urbanas degradadas, para dar expressão a turismo que Faro, por exemplo, não tinha, e teve ainda um condão, num tempo trágico de grave crise
há 15 anos atrás, de permitir a que muitos municípios com poucos rendimentos, às vezes no desemprego, pusessem os seus bens, os seus imóveis ao serviço da comunidade, garantindo o seu pecúlio e podendo, dessa forma, elevar-se da situação trágica em que se encontrava. António Pina, como Permita-me, ainda antes de responder, mas tenho que corrigir o Dr. Cristóvão Norte, não só porque são 426 casas entre construídas e em construção, com obra à vista, e também que desconhece que para colocar em construção as 300 casas precisa de 35 milhões de euros. E não é como diz, que não tem efeito nenhum financeiro, porque para poder colocar a obra tem que ter primeiro essa verba, tem que cabimentar. E é por isso que no âmbito da Lei das Finanças Locais isso não é possível. Portanto, é uma clara demonstração que as coisas não se fazem apenas com achismos. É preciso ter essa capacidade de endividamento também para quando se coloca em construção, porque só vai realizar essa receita depois quando as vender. E esse é que é o óbice para podermos desenvolver essas habitações a custo controlado. E depois, quando fala que tenho vontade de criar guetos, mas quando pensa em construir 200 fogos de habitação social, e sou eu que faço guetos. Portanto, nós não gostamos deste modelo que temos hoje de habitação social. Nós consideramos que, dentro do possível, o que o município deve fazer é adquirir algumas das habitações nestes blocos, e demos, por exemplo, como exemplo, imagina um bloco de apartamentos a custos controlados com 10 apartamentos. O desejável é que o município consiga adquirir 1 ou 2 por bloco. E assim, com esse arrendamento acessível, vai misturando as diferentes classes sociais. Isto sim é uma nova política de inserção social, através da política de habitação, que é completamente contrária àquilo que se tem feito e completamente contrária a esta proposta do Dr. Cristóvão Norte. E também para que possam fazer a verificação, o endividamento disponível do município de Faro para este ano são de 7,5 milhões de euros e não os valores que o Dr. Cristóvão Norte. É que o Dr. Cristóvão Norte nem sequer sabe sobre o município onde eu geri e muito menos sabe sobre o município que se pretende candidatar, mas tinha a responsabilidade de saber, porque é presidente da Assembleia Municipal e aprovou este documento onde está este valor. Sobre o alojamento local, é necessário rever algum regulamento? Como é que deve ser regulado? O alojamento local teve uma importância grande na reabilitação e na regeneração urbana e consideramos que deve ser reanalisado a situação que temos hoje em Faro. Talvez ponderar se faz sentido continuar a ter alojamento local em prédios de habitação coletiva, mas, acima de tudo, incentivar as pessoas que querem investir no alojamento local para casas devolutas, ajudando assim a regenerar a cidade, porque Faro tem imensos prédios ainda devolutos e que dão uma má imagem à nossa cidade. Faro é muitas vezes notícia pelas dificuldades na saúde. A construção do novo Hospital Central tem início previsto para 2027. Cristóvão Norte, até lá como é que tenciona resolver os problemas com a falta de profissionais de saúde? Eu sou serei Presidente de Câmara, eu não vou resolver os problemas da saúde. Eu posso resolver uma parte que corresponde à autarquia. Não sou eu que assino nenhum papel e passa-se a construir o hospital ou se garante o número de médicos necessários. O que eu tenho feito, e os farenses e os algarvios reconhecem, é um esforço, um empenhamento diário, competições com iniciativas de diversa natureza na Assembleia da República e creio que justificadamente posso ter a imodéstia de dizer que tenho sido a voz mais audível, permanente e persistente na defesa do novo hospital, um hospital com um centro oncológico que garanta a melhoria da qualidade de saúde para todos. Agora vamos ao que eu posso fazer. Há perto de 7.000 farenses sem médico de família e o Governo estabeleceu que haverá 5 unidades de saúde familiar para o Algarve. 25% das unidades que estão estabelecidas a nível nacional. Ora, o que eu farei, se o Governo não tomar medidas no sentido de garantir a atribuição de médico de família a cada uma dessas 7.000 pessoas, é, com uma instituição particular de solidariedade social, seja uma Santa Casa da Misericórdia, seja outra associação dessa natureza, estabelecer um protocolo para apresentar uma candidatura para garantir que todos os farenses terão médico de família. E, ao mesmo tempo, a prazo, com a certeza que o concurso será lançado no próximo mês, tal qual foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro,
começar a criar um grupo de trabalho para estudar o melhor aproveitamento do atual hospital, que, sendo desmantelado, tem que ser uma âncora económica e social que ofereça dinâmica à cidade e que tenha, do ponto de vista urbanístico e outro, dar-lhe uma nova dimensão e utilidade. E, por outro lado, algo que o António Miguel Pina também tem falado, eu conheço, portanto não tenho problema nenhum nisso. Acho que já vi que aprendeu alguma coisa comigo nestas suas custa a aprender, mas de vez em quando há uma outra ideia, tá bem. Como eu... Ainda bem. Mas eu vou dizer, é que eu sou muito... Até porque teremos muito gosto, os dois a trabalhar por Faro, eu como Presidente da Câmara de Faro e o senhor como Deputado do Algarve, para esse fim. E contarei consigo. Eu sei que tenho que formular as coisas nesses termos. Mas imagine uma coisa. Veja como o António Miguel Pina formula a questão. Eu formulo-a de forma diferente. Sabe? Porque essa é a diferença. É que se eu perder as eleições, coisa que não vai acontecer, eu não vou ser deputado. Aí seria vereador. Mas o António Miguel Pina não pensa nisso. O António Miguel Pina pensa que veio morar para Faro durante um ano, mas se perder em Faro, no dia a seguir tem um olhão e nem sequer assume o mandato. Essa é a diferença de vínculo que eu tenho com Faro e com o António Miguel Pina não se pode acabar. Peço desculpa, mas eu tenho que responder porque tenho que responder esta provocação primeiro. Porque ao contrário do Dr. Cristóvão Norte, que nunca trabalhou em Faro e que vive em Lisboa, aliás, onde é que os seus filhos andam na escola, onde é que o senhor está lá? Não é aqui. Agora, eu sempre trabalhei em Faro e mesmo que não ganhe as eleições, eu continuarei a ser vereador e estou disponível para continuar a colaborar. Sabe por outra coisa? É porque eu continuarei a viver em Faro e trabalhar em Faro, porque é aqui o meu local de trabalho, é aqui a minha vivência profissional. Portanto, Dr. Cristóvão Norte, não engane os farenses e quem nos está a ouvir, porque o senhor sabe perfeitamente, porque garantiu ter essa rede antes de ser candidato à Câmara Municipal. E por isso continuará como deputado. Até pode continuar como vereador na oposição, com certeza. Mas continuará como deputado. Aliás, quis garantir esse local de trabalho e de fonte de rendimento antes de ser candidato à Câmara e não... E podia tê-lo feito, podia não ter ido nas últimas eleições e ser apenas agora candidato. Eu pedia que nos concentrássemos nas soluções para a cidade de Faro, nomeadamente para a saúde. Eu não seria capaz de reproduzir idêntica baixeza como o António Pina teve a indelicadeza de mencionar os meus filhos e a minha família nesta ocasião. Eu não farei a mesma coisa isso não tem nenhum problema. Os meus filhos também andam à escola aqui, quer dizer, qual é o problema disso? Eu não me referi de nenhuma forma, não se faça agora de vítima. Isto é para demonstrar. O que é para demonstrar? Onde é que estão as vivências verdadeiras de cada um nos últimos anos? Não estão. O Dr. Cristóvão não está em Faro, está em Lisboa. As minhas sim, os meus filhos andam na universidade, outro trabalho em Faro. Esta é a verdade. Não estão. Todos conhecem o meu compromisso inabalável com Faro e com o Algarve. Muitas vezes, o Algarve não, muitas vezes, acabou de ter um compromisso com o Algarve e acabou de enganar os algarvios passados 2 meses. Muitas vezes com sacrifício pessoal, que felizmente é reconhecido pelos cidadãos. Eu não tomaria iguais liberdades àquelas que o António Miguel Pina tomou para me referir à sua família e às circunstâncias próprias que estão para lá da motivação de cada um. Mas isso só ilustra uma coisa, é que o meu compromisso com Faro é de tal forma avassalador que eu estou disposto a pôr em causa, em largos momentos, a minha própria estabilidade familiar, tentando combinar todos os interesses para poder servir a minha terra e o meu concelho. E eu, se estivesse no seu lugar, António Miguel Pina, vai correr muito mal se voltar a repetir esse argumento. Porque as pessoas não gostam disso. Isso é baixa política. Mas qual baixa política? Fica extraordinariamente bom. Senhores, vamos agora continuar é só porque o senhor nem engana as pessoas, dizendo que vive em Faro. O senhor não vive em Faro. Toda a sua vida é feita em Lisboa. António, vou ter que interromper. Pedi agora que nos concentrássemos só nas propostas. Eu peço. Há uma coisa que eu não faço sem poder garantir aquilo que estou a dizer. O António Miguel Pina está a dizer que eu moro em Lisboa. Eu não moro em Lisboa. Eu moro em Faro. A circunstância de ter que estar em Lisboa, como os outros 230 deputados na Assembleia da República aos dias de semana, não me inibem de cumprir escrupulosamente as minhas obrigações com Faro e com o Algarve e de estar cá sempre, muitas vezes por semana, sempre aos fins de semana, em todas as ocasiões. E, portanto, eu pedia ao António Miguel Pina que reconsiderasse aquilo que está a dizer, porque é de uma extrema gravidade
e é de uma gravíssima indelicadeza. Eu pedia que avançássemos, porque o mais importante é falarmos sobre as soluções. Não dê a volta ao texto, o que apenas António todos Pina, sabemos é que o senhor não vive cá. Cristóvão Norte dizia há pouco que queria garantir médico de família para todos os farenses. Até quando é que coloca esse objetivo? Qual é a meta? Algum prazo? Nos primeiros 2 anos vamos conseguir realizá-lo, porque entraremos dia 12, começamos a desenvolver o processo. Esse processo vai ter que ser sujeito a uma candidatura. Essa candidatura é tramitada, o Governo decidirá e nós asseguramos que em 2 anos temos 7.000 pessoas com médico de família em Faro, e as pessoas conhecem o meu compromisso com a saúde, a minha luta, a minha vontade, e que eu, independentemente de quem seja governo, como já se manifestou no passado, nunca abdico da minha palavra e do meu compromisso com Faro e com a Algarve. António Pina, como quer resolver os problemas da falta de profissionais de saúde, nomeadamente de médicos de família aqui em Faro? Já temos ajudado a resolver. A Associação de Municípios, do qual presido, num grande trabalho com o Sr. Reitor, conseguimos convencer que todos, exceto o município de Silves, ajudassem a financiar o quase duplicar do número de vagas na Faculdade de Medicina do Algarve. E essa é uma realidade que começa a surgir este ano. Esta foi uma das formas, ao contrário do que o Dr. Cristóvão Norte diz, eu não vou resolver os problemas da medicina, esquece que é possível ajudar a formar mais médicos, e foi isso que os municípios fizeram. E temos hoje o dobro de novos mestrados a serem formados no Algarve, e muitos deles, espera-se que pelo menos 50%, até porque são esses os números dos últimos anos, fiquem a residir e a trabalhar no Algarve. Mas também se esquece que a principal razão pela qual não existe médico de família é que não se querem formar novas unidades de saúde familiar, é porque as instalações dos centros de saúde de Faro são exíguas e que não permitem a criação de mais de uma unidade. No sítio onde acabo de fazer estes meus 12 anos, estão a construir-se mais uma unidade, mais um espaço para uma nova unidade de saúde familiar. Aliás, até conseguimos que essa unidade de saúde familiar já estivesse a funcionar, e somos um dos 2 municípios que têm médico de família para todos no Algarve. Aliás, até conseguimos... Tem 688 pessoas sem médico de família. É mostro-lhe o número a seguir. Não é verdade. Esses números que o senhor foi buscar ao OLS são os números dos passantes. Aliás, em julho eram 400 e outros são 600. Aliás, nós temos até a capacidade de atrair, de conseguir ter mais pessoas. Tanto que estamos a ter alguns dos farenses, os colatrenses, vão a esta unidade de saúde familiar. Portanto, há ainda capacidade para ter mais 500 ou quase 1.000 pessoas dentro da capacidade instalada. Estes números que o Dr. Cristóvão fala, para tentar desmentir isto que estou a dizer, têm a ver com as pessoas que no verão vêm às unidades de saúde e não têm médico de família nos sítios onde residem e ficam registados como tal. Mas ele não sabe isto porque é preciso estudar, é preciso estar por dentro destas matérias. E acreditamos que se construirmos um espaço para termos outra unidade de saúde familiar, a seguir, já sei até, porque já estamos a contactar 3 médicos que estão disponíveis para encontrar outros 3 e formar uma unidade de saúde familiar. Não é preciso privatizar a saúde, como o Dr. Cristóvão Norte pretende. A falta de mão de obra sente-se também noutros setores, nomeadamente no turismo, que é bem forte aqui na região. Há também a presença de mão de obra qualificada e não qualificada. Cristóvão Norte, como é que pode ser resolvido este problema da falta de mão de obra? Ou seja, que medidas pode tomar como Presidente de Câmara para tornar Faro mais apelativo a que mais profissionais venham para cá? Bom, desde logo temos que assegurar, como já assinalei, habitação acessível. Se nós não tivermos habitação acessível, aqueles serviços públicos fundamentais, seja de professores, seja médicos, sejam outros serviços públicos que são essenciais para os cidadãos, ficam sempre com vagas por preencher. Mas há alterações de fundo que temos que fazer. Temos que diversificar a base económica regional e temos que lançar medidas fundamentais, seja do ponto de vista infraestrutural, seja do ponto de vista da dinamização económica, para garantir que Faro se afirma como uma grande capital na concretização, na ação, no pensamento e na capacidade de realização. Isso exige, desde logo, nós termos uma zona ribeirinha com capacidade, desde as pontes do Marchil, passando por toda a zona. Esta frente de mar de Ria é uma frente extraordinária e nós temos condições para a realizar. Já há projetos, muitos deles
podem ser rapidamente concretizados e há outros que vão ser concretizados. E o que nós vamos fazer é pôr cobre à Horta da Areia, vamos garantir um plano pormenor nessa península do Cais Novo, para aí poder aumentar postos de amarração, para podermos fazer uma marina, para podermos reabilitar toda essa zona, que é uma chaga social, e para garantir que essa zona se afirma como essencial para a redinamização económica do concelho. Mas vamos fazer mais. Vamos apostar nos polos tecnológicos, vamos também nos polos industriais, designadamente no Guilhim, melhorando acessibilidades, garantindo também o estímulo para que as empresas possam estar em Faro, possam vir para Faro, possam ficar em Faro quando crescem, com alternativas, e possam, dessa forma, trazer massa crítica para este concelho, garantindo uma economia mais equilibrada, uma economia mais pujante, com alto valor acrescentado e que seja resiliente. Vamos juntar as pessoas todas para conseguir concretizar estas transformações que são essenciais para este concelho. António Pina, como vejo tornar... que o Dr. Cristóvão Norte já incluiu mais propostas no seu programa depois de conhecer o nosso e após estes debates, isso é bom. Mas eu, depois de ouvir essas novas pontes de amarração, há uma pergunta que todos os farenses querem perceber, é que com a inclusão do PAN nas suas listas e com o seu número 2, que tem sempre demonstrado contra a criação de marinas, como é que o vai fazer? Afinal, como é que essa articulação foi feita? Porque não, essa é uma das verdades que os farenses sabem, é que foi muitas das pessoas ligadas ao PAN e ao seu número 2 que embargaram a obra que a Câmara colocou ao concurso. Isso é Portanto, falso. é dizer, ter estas pessoas a pregoar que se juntam com todas as diferentes sensibilidades, mas depois prometer uma coisa que essas diferentes sensibilidades não concordam, é não estar a falar a verdade, então afinal está um gato escondido com o rabo de fora. Não é? Como é que o António Pina se compromete a tornar o concelho de Faro mais atrativo para a mão de obra? O desafio deste concelho, deste município, é, depois de ter um crescimento económico numa primeira fase associada muito aos serviços públicos, numa segunda fase ligada à universidade e ao hospital e ao turismo, precisamos de uma cidade que tenha a capacidade de atrair empresas que estão no mundo, que conseguem pagar melhor, ligadas à investigação, às tecnologias, ao conhecimento, potenciando até a existência do aeroporto e da universidade. Veja-se o que aconteceu em Braga, que conseguiu agora atrair um investimento ligado à aeronáutica. Nós era um aeroporto que Braga não tem. Temos o saber da universidade. Este é o desafio, o desígnio deste município é um Faro 3.0, um Faro que consiga atrair, e para isso temos que criar as infraestruturas. Temos que criar um complexo onde essas empresas se instalem, aliás, semelhante àquilo que já tenho vindo a fazer. Por isso é possível. Sabemos que existem e temos já alguns contactos, até com uma dos brands da Fórmula 1 que quer investir, que procura este investimento na nossa região e vai concretizar. Este é o desafio não só de Faro, mas do Algarve. E queremos que Faro capitaneie esta transformação económica da nossa região. Porque senão os nossos jovens, os filhos dos farenses que se formam na nossa universidade, vão ter que ir para fora, procurar fora da região, fora da sociedade, dos seus pais, do sítio onde estão habituados a viver. Temos que trazer estas empresas, porque o Algarve e Faro é um sítio onde é agradável viver. Tem que também ter oportunidades de trabalho. Na região do Algarve muito tem sido debatida também a questão da segurança. Cristóvão Norte, em Faro, é necessário reforçar a segurança? Ainda recentemente a Polícia de Segurança Pública atribuiu uma medalha ao município de Faro, designadamente por ter estabelecido a videovigilância, por um lado, por ter criado a Polícia Municipal, e isso foi reconhecido. Mas há aspectos que têm que ser aperfeiçoados, ampliados, de modo a combater uma percepção de insegurança que, por vezes, impede as pessoas a saírem de casa porque têm receio daquilo que lhes possa acontecer. E nós vamos resolver isso de forma clara. O nosso programa estabelece 3 eixos fundamentais. Um é alargar até 50 agentes o contingente da Polícia Municipal para ter maior proximidade, dissuasão, estar nas ruas e auxiliar a Polícia de Segurança Pública nessas tarefas. Por outro lado,
é o facto também importante de reforçar com sistemas inteligentes a iluminação pública, zonas onde haja maior percepção de insegurança, vamos aumentar a intensidade da iluminação pública para devolver esses espaços aos cidadãos e ainda, por outro lado, alargar a videovigilância, exigindo também ao Governo, porque a videovigilância não opera por si, se não houver contingente da Polícia de Segurança Pública, nada serve a videovigilância, porque ninguém vai verificar as imagens e, ainda que sejam cometidos delitos, cria-se uma ideia de impunidade que põe em causa essa videovigilância. Quer reforçar a videovigilância? Quer reforçar desde logo na zona onde já existe, que é na Baixa de Faro, que é uma zona mais problemática, mas quer estudar outras zonas, alargando-a e procurando casos em que haja manifestamente pontos críticos que exigem resposta pronta por parte do município, resposta essa que nós daremos através dessa iniciativa. Mas devo dizer, é que, tomando essas iniciativas, nós não resolvemos problemas que neste momento são críticos e que afetam as pessoas. Há casos que são conhecidos por força de um clima que resultou nas portas escancaradas da imigração, que conduziram a essa percepção de insegurança. E isso exige que nós tenhamos uma imigração digna, e uma imigração digna tem que ter regras claras, mas com dignidade, com humanismo, mas também não se pode compadecer com 30 pessoas, por vezes, a viverem todas no mesmo apartamento, que isso depois prejudica a comunidade e cria esse sentimento. Situações aqui em Faro, já que fala da imigração, como contribuir para uma boa integração e evitar esses casos de... Nós, uma coisa que queremos fazer, não somos nós que estabelecemos cotas de imigração, nem as regras. Essa, infelizmente, foi o governo do Partido Socialista durante 8 anos. Agora houve uma alteração de paradigma equilibrado, humanista, de forma sensata, mas que estabelece regras mais exigentes. A Câmara não as estabelece. O que a Câmara pode fazer e deve fazer é assegurar duas coisas. Primeiro, é garantir que todos aqueles que vêm para Faro são convidados a aprender a língua e que nós damos, para que eles melhor se integrem, um conjunto de ferramentas de conhecimento histórico, de conhecimento social, de hábitos, de língua, para que eles mais facilmente possam se integrar na comunidade. E depois, outra ferramenta muito importante, que nós vamos aumentar significativamente os auxiliares nas escolas, para que também não haja essa pressão nas escolas que conduza a um sentimento de orfandade por parte de todos os cidadãos, porque está em causa a igualdade de oportunidades e nas escolas também se faz um caminho de integração que é de veras importante para as famílias. António Pina, sobre esta questão da imigração, como é que em Faro pode contribuir para uma boa integração dos imigrantes que acabam aqui no concelho? Em primeiro lugar, é preciso distinguir entre aquilo que são o foco de insegurança que existe na Baixa da cidade e a questão da imigração. Sim, nós estamos a relacionar. Pois, mas não deixou falar sobre segurança. Sim, mas já vamos falar de segurança. E queria dizer que aquilo que se passa na Baixa da cidade não é com a Polícia Municipal que se resolve. É exigindo à Polícia de Segurança Pública que faça o que tem que fazer. Porque há também aqui uma confusão sobre quais são as competências da Polícia Municipal. A Polícia Municipal cabe apenas a responsabilidade de fiscalizar os regulamentos municipais. E é uma questão de crime, não é passível da atuação da Polícia Municipal. Nós preconizamos o aumento do efetivo em mais 20 pessoas. Aliás, sou o Presidente de Câmara que conseguiu que a Polícia Municipal existisse no Algarve. O primeiro município foi o município que governei. Também o primeiro município a ter videovigilância. Portanto, tenho já anos de experiência de perceber quais são as dificuldades e quais são os espaços onde a Polícia Municipal não consegue atuar. E essa é uma exigência que tem que se fazer no Governo. É que o efetivo da Polícia de Segurança Pública em Faro aumente significativamente e que aquele caso seja olhado de frente e não virando as costas, como muitas vezes acontece. Depois temos um outro problema que causa sentimento de insegurança, que tem a ver com a sobrelotação de pessoas nas habitações. E aqui precisamos de trabalhar com o Governo para que crie legislação que defina o número máximo de pessoas por habitação. Porque aí sim já poderia ser cair no âmbito da fiscalização da Polícia Municipal, mas nós podemos bater à porta, estarem lá 20, 30, 40 ou 50 e não temos nenhuma forma de criar alguma constrangimento a essa presença. Aliás, a única crime que eventualmente podem estar em ocorrência é o crime fiscal. É aquelas pessoas não terem contrato. E porquê é que lhe falo nisto? Porque também já fizemos essa atuação com a Polícia Municipal e
sabemos bem quais são, onde é que batemos. Portanto, é preciso trabalhar e exigir do Governo que crie essa limitação. No dia em que se estabelecer um número máximo de pessoas por habitação, esse problema fica perfeitamente atenuado. Depois, é preciso também integrar. Não é só uma questão de vos fazer aprender a língua. Mais do que aprender a língua é aprender os costumes. Porque estas pessoas têm que saber comportar de acordo com a nossa forma de estar na vida, do respeito pelos outros e principalmente do respeito pelas mulheres. Muito obrigada. Avançamos agora para um quiz muito rápido. Para terminarmos o debate, vou fazer uma pergunta e peço uma resposta muito rápida. Cristóvão Norte pediu o nome de um núcleo habitacional da Ria Formosa que pertence à Faro. Colatra, Angares, Farol. Já disse. Agora António Pina terá que dizer outro. O núcleo Já não pode. Só se for a Praia de Faro. Só se for a Praia de Faro. Cristóvão Norte, melhor António não dizer Pina. tudo. Cristóvão Norte facilitou Peço desculpa, o não jogo era a António Pina. Muito obrigada por terem participado no debate da E sabe porque é que esses Renascença. núcleos habitacionais ainda existem? É porque o Governo do PSD quis jogá-los abaixo. Via que o chalo vem. Continuamos então aqui o nosso debate. Ficamos por aqui, António Pina, Cristóvão Norte. Muito obrigado. obrigada. A Voz das Cidades segue viagem para Norte. A próxima paragem é Coimbra.